Trazemos agora dados divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente traz um recorte sobre o número de homicídios. O Brasil registrou a menor taxa de homicídios em 10 anos. A matéria é destaque no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com. O Brasil registrou 47.503 homicídios ao longo do último ano, equivalente a 130 mortes por dia. O número representa uma queda na comparação com 2020 e é o menor registrado desde 2011, quando se inicia a série histórica. Ainda segundo o levantamento do Fórum, os registros de homicídio caíram em todas as regiões do país, exceto na região norte. Vamos aprofundar, assunto importantíssimo, Luciana, que você nos traz aqui. Leandro Rezende, por que os números caíram? Tem explicação? Olha, Sidney, tem algumas explicações que o Fórum está apontando, né? Hoje está sendo divulgado esse conjunto imenso de dados sobre segurança pública que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulga todos os anos. A gente está aí, né, mais uma edição do anuário e essa mostrando um dado que o Renato Sérgio de Lima, que é o presidente do Fórum, coloca como um dado evidentemente positivo. As mortes estão caindo no Brasil. O que leva essa redução de mortes? Entre as hipóteses que o Fórum levanta é, por exemplo, uma associação ali, uma mudança na dinâmica do crime organizado. É possível, pelos dados que o Fórum levantou, apontar para uma interiorização do crime que está, nas palavras do Fórum, não significa que nos grandes centros o crime organizado desapareceu. Não é isso. Quem vive numa grande cidade sabe que não é isso. Mas a interiorização está mudando um pouco a dinâmica do crime organizado, está mudando a dinâmica do tráfico de drogas, a presença de milícias em áreas menos urbanas, isso tudo está, a expansão buscando para essas áreas, tudo isso está mudando um pouco da geopolítica do crime no país e está fazendo o número de homicídios diminuírem. Um outro ponto que é importante da gente salientar a partir do que diz o Renato Sérgio de Lima é o seguinte: quando a gente compara internacionalmente esses números do Brasil, a gente consegue constatar que os números eles ainda são altos. Os dados mostram que alguns dados contrapostos, né, de 102 países reunidos pelas Nações Unidas mostram que o Brasil ainda está entre os 10 países mais violentos do planeta. E quando a gente dá um zoom nesse dado, a gente consegue observar que 30 cidades brasileiras têm taxas acima de 100 mortes por 100 mil habitantes. Isso, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que as mortes nesses homicídios, os índices nesses homicídios são maiores do que em qualquer outro país do mundo. A gente tem outros recortes possíveis para se fazer, mas é um número que, né, ele está mostrando uma realidade importante. O número de mortes caiu, mas a gente precisa levar também em consideração, essa é a ponderação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que no ranking global o Brasil continua sendo um país muito violento e que a gente tem cidades que têm taxas de homicídios superiores a de vários países, da maioria dos países do mundo, com mais de 100 mortes por 100 mil habitantes. Em números absolutos, estamos lá no topo desse ranking vergonhoso de mortes. É importante sempre destacar isso. Leandro, eu queria fazer aqui uma análise com você também sobre essa interiorização do crime, né? Como você diz, né? O crime, ele passa, isso é um dos motivos da queda do número de homicídios, ele sai dos grandes centros urbanos e ele migra para os interiores, era o que você estava explicando para a gente. Isso também pode tirar do nosso foco, até nós, jornalistas, podemos dizer isso, pessoas que estão sempre visando ali os problemas dos grandes centros urbanos. E isso pode deixar ao Deus dará, a gente pode dizer assim, cidades do interior. Foi o que a gente acabou de ver agora, então, com as mortes do Bruno e do Dom, que a gente acabou de se deparando com crime em uma área que não está no nosso foco de notícia diariamente? Pois Luciana, esse é o ponto fundamental da análise que faz o Fórum, e os dados mostram como que o crime se afastando dos grandes centros urbanos, muitas vezes ele pode surpreender a percepção que até nós aqui, às vezes, como a gente noticia muito casos de violência nos grandes centros urbanos, somos todos do Rio de Janeiro, então sabemos muito bem do que estamos falando, né? Pode surpreender a muitos quando o número de mortes violentas intencionais, que é assim que o Fórum de Segurança Pública
mede, a taxa do Rio de Janeiro não é a maior. O Rio não está nem entre os 5 estados com maior taxa de mortes violentas intencionais. E aí, o que pode também surpreender quem não acompanha essa modificação da dinâmica do crime, da dinâmica dos homicídios, o fato de que 3 estados da região norte estão entre os 5 com as maiores taxas de homicídios, de mortes violentas intencionais do nosso país. Isso é o que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública descreve como interiorização. Um outro ponto desse fator, que ajuda a explicar essa redução dos homicídios, no sentido de uma mudança na dinâmica do crime organizado, é o fato de que entre essas 30 cidades brasileiras que têm mais de 100 mortes a cada 100 mil habitantes, 13 delas estão nos estados que compõem a chamada Amazônia Legal, na região norte do país. Portanto, então, é uma mudança que não é de agora, né? Não foi de 2020 para 2021, é algo que o Fórum Brasileiro tem apontado, pelo menos desde o ano de 2018, essa modificação com uma progressiva redução do número de mortes e de homicídios. Em 2020, ela é muito atribuída à questão da pandemia. Em 2021, a gente já teve um ano bem diferente com relação às medidas restritivas, a vida voltou um pouco mais ao normal. Então, a pandemia deixa de ser um fator explicativo, né, que ajuda, não explicativo por si só, mas que ajuda a entender a dinâmica das mortes em 2020, e em 2021 tem esses rearranjos, é o que o Fórum está apontando como explicação nesse primeiro momento assim, de análise desses dados. Obrigado, Leandro, por suas explicações.